faculdades morais e intelectuais do homem. Questão 361. Qual a origem das qualidades morais, boas ou más, do homem? São as do espírito nele encarnado. Quanto mais puro é esse espírito, tanto mais propenso ao bem é o homem. E isso aqui é uma verdade incontestável. Mas nós temos que prestar atenção hoje no seguinte: nós podemos ser intoxicados por determinadas substâncias que nos alteram drasticamente os padrões mentais. Se não fosse assim, as drogas ilícitas não seriam proibidas. Elas são proibidas porque elas alteram os padrões mentais das pessoas. Às vezes uma pessoa muito boazinha toma umas 2 doses de bebida alcoólica, fica um porre. Não porque ela fica tonta, ela fica chata, ela fica incomodante. E outros ficam extremamente furiosos, têm ataque de fúria. Da mesma forma, existem outras substâncias que alteram drasticamente o mental, altera a produção de hormônio, e aí nós temos que ter cuidado para não fazermos julgamentos precipitados. Quem tem dúvida sobre isso, procure pesquisar sobre epigenética. Vai ter muita surpresa. Letra A. Seguir-se-á daí que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito e o homem vicioso de um espírito mau? Sim, mas diz antes que o homem vicioso é a encarnação de um espírito imperfeito. Pois, do contrário, poderias fazer crer na existência de espíritos sempre maus, a que chamais demônios. Então, agora vamos deixar a parte da ciência material, vamos falar só da questão do espírito. Uma pessoa que é um espírito que já conquistou, já se educou, já se purificou, ele vai ter comportamentos éticos e morais elevados. Uma pessoa que ainda está presa aos preconceitos terrestres, às ações aqui do mundo terrestre, ele vai ter comportamentos e ações não muito dignas. Então, cada um vai fazer segundo os seus conteúdos internos, segundo aqueles conflitos que eles carregam consigo mesmo. E é da nossa obrigação procurar fazer e trabalhar para que o bem aconteça ao longo da nossa caminhada, para nos tornar um espírito melhor, porque todos nós estamos aqui para nos melhorarmos. Questão 362. Qual o caráter dos indivíduos em que encarnam espíritos desacisados e levianos? São indivíduos estúrdios, maliciosos e não raro criaturas malfazejas. E lembrando que as ações dos espíritos sobre nossa vida podem nos levar para essa ou aquela situação. Às vezes um espírito reencarna como médium para fazer um grande trabalho, mas ele terá que vencer algumas barreiras. Embora já tenha conquistado bondade, ele então não tem força para conquistar, para superar aquelas barreiras. Então, as coisas se complicam. Nesse caso, a gente tem que ter sempre cuidado de não julgar. Façamos nossas orações, procurando ver o que tem nas nossas mãos que podem ajudar aquela pessoa a se melhorar. E essa é a nossa função. Questão 363. Têm os espíritos paixões de que não partilham a humanidade? Não, que de outro modo vô-las teriam comunicado. As paixões que os espíritos possuem são muito parecidas com as nossas. Diferenciam sim em alguns aspectos, porque o espírito, por não ter o corpo físico, ele vai tê-las mais intensas ou mais polidas. Mas as paixões são muito parecidas. Questão 364. O mesmo espírito dá ao homem as qualidades morais e as da inteligência? Certamente isso em virtude do grau de adiantamento a que se haja levado. O homem não tem em si 2 espíritos. Então, a qualidade moral e inteligência, elas têm que crescerem. À medida que só que a inteligência, muitas das vezes, é maior, cresce mais do que a qualidade moral. Mas, ao longo da nossa existência, nós temos que procurar nos aprimorarmos para termos qualidade moral e a inteligência caminhando de mãos dadas para fazermos o bem. Caso contrário, caímos nos abismos das armadilhas que o mundo nos oferece, se não formos vigilantes o bastante. Questão 365. Por que é que alguns homens muito inteligentes
o que indica acharem-se encarnados neles espíritos superiores, são ao mesmo tempo profundamente viciosos. É que não são ainda bastante puros os espíritos encarnados nesses homens, que, então, e por isso, cedem à influência de outros espíritos mais imperfeitos. Para o espírito, para não cair nessas tentações, dessas influências negativas, tem que ter muita força. Porque qualquer tendênciazinha que nós tivermos, ao vermos determinadas situações, a gente, logicamente, vai querer aquela situação. Quantos pensam em ficar rico para fazer bem para a humanidade? As pessoas pensam em ficar rico para gozar da riqueza, aproveitar, passear, ficar à toa. Ninguém pensa em ter a riqueza para ficar trabalhando em prol de benefício de alguém. Com raras exceções, é claro. Portanto, nós temos que ver que o espírito tem que desenvolver uma força íntima muito grande para não cair em certas tentações de acordo com o meio que ele estiver. O espírito progride em insensível marcha ascendente, mas o progresso não se efetua simultaneamente em todos os sentidos. Durante um período da sua existência, ele se adianta em ciência, durante outro em moralidade. Então, pode um espírito adiantado? Sim, mas ele adiantou na ciência, não adiantou-se em moralidade. Vai precisar de outra encarnação para adiantar-se em moralidade. Na casa de meu pai há muitas moradas. Nem sempre o processo vai acontecer aqui na Terra. Questão 366. Que se deve pensar da opinião dos que pretendem que as diferentes faculdades intelectuais e morais do homem resultam da encarnação nele de outros tantos espíritos, diferentes entre si, cada um com uma aptidão especial? Refletindo, conhecereis que é absurdo. O espírito tem que ter todas as aptidões para progredir. Precisa de uma vontade única. Se o homem fosse uma amálgama de espíritos, essa vontade não existiria e ele careceria de individualidade, pois que, por sua morte, todos aqueles espíritos formariam um bando de pássaros escapando da gaiola. Isso aqui. Bom, primeiro a gente vai ver aqui a questão. Ele está perguntando se uma pessoa que tem várias tendências ruins, várias características ruins, seriam vários espíritos encarnados nele. E aqui ele está dizendo que é um absurdo essa ideia. É um espírito só e tem uma vontade única de fazer. Agora, logicamente, que nós vamos ver que o espírito ele vai estar acompanhado de grupos de espíritos. Quando nós estamos encarnados, nós temos os nossos protetores, nossos espíritos familiares, espíritos amigos, que ficam em torno de nós. Até que eles se esclareçam e possam ir para as instâncias de refazimento no plano espiritual ou seguir seu processo evolutivo. E outros estão em torno de nós para nos ajudar e nos proteger no dia a dia. Então vejamos. Primeiro aqui é um absurdo, só tem um espírito que é o centro. Mas a obsessão, nós já dissemos, pode haver. Vamos ver como Kardec descreve o restante. Queixa-se a miúde o homem de não compreender certas coisas e, no entanto, curioso é ver-se como multiplica as dificuldades, quando tem ao seu alcance explicações muito simples e naturais. Ainda neste caso, toma um efeito pela causa. E quando a gente vai falar da reencarnação, vai explicar a questão do karma, vai explicar a questão das dificuldades, aí a pessoa fala assim: esse corpo aqui que eu quero saber, esse corpo aqui, eu estou pagando dívida de outro, esse é outro, eu quero saber desse. Mas o espírito é o mesmo. Então, essa dificuldade de entender que o espírito é o mesmo, e em cada vida, cada existência física, ele vai estar quitando uma dívida do passado e construindo bases para o futuro. As pessoas não querem entender. Mas quando você faz uma explicação falseando alguma verdade, eles se deleitam com aquela situação. Então, nós temos o hábito de querer enganar a nossa consciência. Mas, num dado momento, ela é chamada a responder pelos seus atos. Vejamos. Fazem com relação à criatura humana o que, com relação a Deus, faziam os pagãos, que acreditavam em tantos deuses quanto eram os fenômenos no universo. Se bem que as pessoas sensatas, com eles coexistentes, apenas viam em tais fenômenos efeitos provindos de uma causa única, Deus. Por mais que as pessoas queiram achar e classificar isso e aquilo segundo a sua vontade, segundo a sua crença, segundo aquilo que ele quer, mas Deus está no centro de todos os fenômenos. E, logicamente, assim como um empresário que dirige uma empresa, ele não vai lá varrer o chão, não vai lavar o banheiro,
não vai colocar o parafuso na máquina para fazer o parafuso, não vai apertar um parafuso numa outra máquina que precisa ter o parafuso apertado. Vai ter os funcionários que vão fazer isso. Ele só gerencia. Portanto, Deus gerencia os fenômenos. E, por trás de cada fenômeno, tem um grupo de espíritos gerenciando aquele acontecimento. O mundo físico e o mundo moral nos oferecem, a esse respeito, vários pontos de semelhança. Enquanto se detiveram as aparências dos fenômenos, os cientistas acreditaram fosse múltipla a matéria. Hoje compreende-se ser bem possível que tão variados fenômenos consistam apenas em modificações da matéria elementar única. No início, criava-se a ideia de que tinha muitos fenômenos, muitas origens para o fenômeno. Depois foram se resumindo e concentrando para chegar a só entendimento de uma só matéria única elementar, que dando origem a tudo. Mas as diversas faculdades são manifestações de uma mesma causa, que é a alma, ou do espírito encarnado, e não de muitas almas, exatamente como diferentes sons do órgão, nos quais procedem todos do ar, e não de tantas espécies de ar quanto os sons. Então, quando você está tocando um piano ou um órgão, vai vindo sons diferentes, vai produzindo sons diferentes, segundo a harmonia do instrumento e de quem toca. Mas vêm todos pelo ar. E, embora sejam sons diferentes, todos vêm pelo mesmo ar. Vejamos. Desse semelhante sistema, decorreria que quando um homem perde ou adquire certas aptidões, certos pendores, isso significa que outros tantos espíritos teriam vindo habitá-lo, ou o teriam deixado, o que o tornaria um ser múltiplo, sem individualidade e, conseguintemente, sem responsabilidade. Por isso, nós temos que ver que o espírito encarnado ele é responsável. E mesmo que ele atraia um grupo de espíritos obsessores para ficar junto dele, para induzi-lo a ter tantas subpersonalidades, ele é responsável. Sempre o espírito encarnado vai ser responsável pelos seus atos e vai ter que ficar sempre atento, vigilante, para não deixar escapar o que não deve. Acresce que o contradizem numerosíssimos exemplos de manifestações de espíritos, em que estes provam suas personalidades e identidade. Nesse caso, aquela pessoa que está tomando várias ações, que as pessoas reprovam, que sejam incompatíveis com a nossa sociedade, ele está sob a influência de grupos de espíritos, que dentro de uma reunião mediúnica vamos ter a ideia e vamos ter o conhecimento dos fatos. Portanto, vamos ficar atentos para nos vigiarmos e nos atermos em olhar, vigiar e orar. Olhar para que você identifique, vigiar para que você não caia na mesma tentação e orar para que o outro possa receber as bênçãos divinas e aqueles espíritos começarem a despertar para Deus. Porque, na realidade, no meio de todos esses problemas que existem, existe a falta de fé e a falta de caridade.